O que estamos acompanhando aqui no Congresso Nacional é algo absurdo. Provas forjadas contra Bolsonaro e os outros envolvidos no caso do dia 8. A pressão para que acabe e que finalize o julgamento de Bolsonaro é muito grande. Damares, Flávio e outros senadores estão indo para cima para poder acabar com esse teatro todo. Um juiz, um magistrado forjando provas para poder incriminar Bolsonaro. Isso é algo inacreditável e estarrecedor. O que aconteceu dentro do Congresso, dentro do Senado, com as conversas de WhatsApp entre os assessores de Alexandre de Moraes, o ministro, mostra a gravidade do ponto em que chegamos. Luciano Hang, dono das lojas Havan, que foi também colocado contra a parede por causa de suas postagens, hoje vemos que tudo foi comprado, forjado, tudo feito artificialmente para que comprovasse delito ou qualquer outra coisa contra ele. Isso também se dá contra os outros bolsonaristas. A Damares Alves ficou completamente desnorteada, né? Mostrando que essas provas deveriam ser incineradas assim como o julgamento de Bolsonaro. E quando digo incineradas, elas deveriam ser colocadas no verdadeiro lugar que elas merecem. Acompanhe. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor. Isso é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo e a gente vê que eles não estão dispostos a parar. A caçada contra Bolsonaro vai continuar porque eles estão dispostos a tirar Bolsonaro do cenário político de qualquer forma. Isso parte de um pressuposto de que tudo, né, mesmo forjando, mesmo com provas ilícitas, eles ainda insistem em querer dizer que essas provas serão usadas contra Bolsonaro. Isso não pode acontecer. Isso é uma verdadeira afronta ao povo brasileiro e aos milhões de votos que as pessoas depositaram, né, em seus candidatos. O Senado não poderia aceitar isso de forma alguma, nem Alcolumbre ou qualquer outro. Veja esse trecho da mensagem do ex-assessor Tagliaferro dizendo que as provas foram forjadas e que a Polícia Federal não fez nada, tudo porque Alexandre de Moraes conduz hoje a própria Polícia Federal. Se você olhar o relatório, está assinado com dia 20, feito no dia 18, em cima, no topo. Foi até um erro meu que eles não perceberam. No cabeçalho do documento está 18/8/2022 e embaixo eu assinei com 22 de agosto de 2022. Só que o relatório, no seu metadados, é possível identificar que ele foi produzido posterior a isso. Bem posterior a isso. Bom, se isso se confirmar, é realmente um crime. Porque se você faz um relatório com uma data retroativa, uma data errada do que deveria ter sido, isso é um crime, adulteração de documento. Então, deveria responder por isso. Mais do que isso, a ministra Damares, a senadora Damares, falou que o Alexandre de Moraes deveria, inclusive, ser preso por fazer essas ilegalidades. E assim, você que está em casa, você não percebeu que a Polícia Federal já estava tomando um rumo diferente do que foi aquele quando aconteceu a Lava Jato? Todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu que houve uma mudança de rota. Eles mudaram o rumo
principalmente, né, da Polícia Federal. Alexandre de Moraes, as denúncias recentes que surgiram, mostra que Alexandre de Moraes teve contato com os líderes, né, da Polícia Federal, praticamente de todos os estados e também da Polícia Federal Central, e ali foi acordado que eles não seguiriam os seus próprios caminhos. Eles deveriam seguir as diligências do próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso é muito grave, isso é sério. Mostra para mim e para vocês que tudo foi forjado para que Bolsonaro fosse preso, para que Bolsonaro fosse colocado atrás das grades uma vez por todas. E aí é que mora o grande perigo de toda essa movimentação. O Eduardo Tagliaferro prestou depoimento remoto nessa comissão tão aguardada, né, de segurança pública, e senadores querem usar os documentos para pedir suspensão do julgamento no STF. Moraes ficou desesperado e disse que todos os procedimentos foram regulares, mas as provas que Tagliaferro tem trago mostram que não. E as informações ali de toda essa movimentação dentro do Supremo Tribunal Federal não foram feitas como deveriam. Não foram feitas, né, como seguiria o rito processual. O ex-assessor acusou Moraes de adulterar o relatório para justificar a ação da Polícia Federal. Isso é muito grave, gente. É muito grave. Olha para vocês verem, né, um trecho do que aconteceu. O perito criminal, né, o ex-assessor do Alexandre de Moraes, ele foi chefe da assessoria de combate à desinformação. E aí, segundo ele, houve uma maracutaia judicial de Moraes com direcionamento de cunho político para atentar com as eleições presidenciais de 2022. O ministro Moraes ainda não se manifestou, do contrário do que a mídia estava dizendo, né, que Moraes tinha respondido, que Moraes tinha vindo à tona, não veio nada. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinei, né, pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, disse ele. O relatório em questão foi elaborado em agosto de 2022 e se refere a uma matéria publicada pela coluna de Guilherme Amado, no Metrópolis, em que empresários pediram golpe de estados em mensagens de WhatsApp, uma operação da Polícia Federal feita naquele mesmo mês contra empresários. Só que ele fez essa produção, né, de material posterior a tudo que aconteceu. Ou seja, eles produziram isso depois, tinha sido praticamente da matéria, né? Saiu a matéria, eles produziram as provas depois, dizendo que tudo isso aconteceu antes da matéria do Guilherme Amado. Ou seja, forjaram tudo para que incriminasse Luciano Hang, tantos outros empresários que não tinham nada a ver com toda essa movimentação. Então, gente, é absurdo o que está acontecendo e alguém precisa parar o ministro Alexandre de Moraes. Já eu volto com mais informação. Se inscreva e deixa o seu like.